Boa noite, meus amigos, é com muito carinho que nós estamos aqui nessa quarta-feira para mais um estudo, para mais uma reflexão em torno dos ensinamentos espirituais que sempre trazemos aqui com uma mensagem da espiritualidade. Está aí o nosso WhatsApp para que você possa estar em contato conosco, principalmente encaminhando aqui os nomes para tratamento à distância, ok? Hoje o nosso tema vai ser antipatia. É uma lição que pegamos no livro de Emmanuel, intitulado Inspiração. Tá? Então, esse livro tem uma lição chamada Antipatia, que nós achamos muito bacana para nosso estudo de hoje. Escolhemos aí uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 25. Vamos ler, fazer a nossa oração e imediatamente vamos dar sequência aí à leitura e meditação, né? Uma reflexão em torno das orientações que a espiritualidade nos traz. Vamos colocar para vocês aí. Antipatia, concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Convidamos a todos a levarmos nosso pensamento ao plano superior da vida e rogar, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amparo, a tua proteção divina, para que a nossa noite seja uma noite de grande ensinamento trazido pela espiritualidade, uma noite de alegria espiritual, que possamos absorver as orientações trazidas pelo estudo, a fim de direcionarmos a nossa vida sobre as tuas bênçãos. Que a tua paz e o teu amor continue a velar por todos nós. Graças a Deus. Muito bem. Emmanuel, então,
ele inicia essa mensagem da seguinte maneira. Vamos projetar para vocês aí, para que a gente possa acompanhar juntos. Não ouvides que o passado revive no presente. Isso aí nós já aprendemos, né? Na vida atual, nós estamos vivendo consequência das nossas ações anteriores, do nosso passado. Então, não deixe de entender, de ouvir, de compreender que o passado revive no presente. Quando a aversão te visite o mundo íntimo, à maneira de nuvem, subtraindo-te a paz, lembra-te de que a divina misericórdia situou à frente de tua alma a bendita oportunidade da reconciliação, ainda hoje com os desafetos de ontem. Mais uma vez nos prova de que nada nos acontece por acaso, sem um motivo. Então, se revivemos o passado, isso quer dizer que tudo que nos ocorre na vida tem uma função, tem um objetivo. Quando esses desafetos, essas aversões surgem, é para que a gente possa estar reconciliando. A gente tem que aproveitar. Então a gente entende que elas têm que acontecer. E a gente então vai aproveitar a oportunidade. E a vida, gente, é assim o tempo todo. Então a gente precisa prestar mais atenção nas coisas que acontecem conosco. Porque não é por acaso. Eles têm um sentido. E nós temos que dar atenção a isso. Qual acontece com o tesouro do carinho amealhado pelo amor? No escrínio do coração de existência a existência. O espinheiro da antipatia é veneno acumulado pelo ódio no vaso de nossa mente, de século a século conturbando-nos o caminho. Então lembra, nós só vamos ficar livres desses acontecimentos quando resolvermos. Então é de existência em existência. Esses processos vão se acumulando, vão surgindo, até extirparmos tudo do nosso campo. E isso vai nos martelando, funciona como um veneno que vai acumulando na forma de ódio. Por isso que, sem uma explicação lógica, temos determinadas aversões pelas pessoas sem um motivo plausível, sem uma explicação lógica. Porque a fonte de tudo isso está na existência passada, no qual nós hoje estamos com o esquecimento do passado. Ou seja, os problemas surgem sem uma lembrança nítida para que a gente possa estar aplicando os ensinamentos divinos e resolver essas questões do passado que nos surgem na nossa vida diária. E, gente, isso é ao longo da nossa vida. Nós reencarnamos para isso. Então nós temos que ter esse entendimento, porque senão nós não vamos aproveitar essas oportunidades que surgem na nossa vida. Continue Emmanuel e ele fala assim, ó, recorda que se o amor nos eleva os cimos estelares, o ódio nos impele aos vales da sombra e atende à própria libertação, procurando renovar a fonte de teus desejos, em benefício da própria felicidade. Então, esses acontecimentos, esses fatos, esses sentimentos que precisam ser trabalhados, vão nos colocar numa situação melhor espiritual. Porque nós não conseguimos avançar espiritualmente se nós não quitarmos essas dívidas do passado. E isso é uma constante em nossa vida. Nós precisamos compreender isso, meus irmãos.
o que acontece conosco no dia a dia é necessário para o nosso crescimento espiritual. Quando nós entendemos assim, nós paramos de reclamar da vida que nós temos, das dificuldades que surgem, das provações que surgem. Porque nós vamos entender que esses acontecimentos são acontecimentos para a nossa subida, para o nosso crescimento espiritual. A aversão quase sempre destaca-se de improviso, no ambiente mais íntimo de nossa experiência por comum, por desafio à nossa capacidade de auxiliar e compreender. É por isso que nós temos o esquecimento. Nós não temos uma lembrança nítida, ou sequer um sinal qualquer de lembrança, das pessoas que convivem conosco, principalmente esses que nós temos problemas a resolver. E é assim. Por isso que ele fala que a aversão é de improviso. Ela surge, destaca-se de improviso. Porque a vida quer que a gente corrija, a vida quer que a gente realize por esforço próprio, colocando em prática os conteúdos espirituais que nós aprendemos e assimilamos, para que vire um processo natural, para que as nossas ações sejam um processo normal, não seja extraordinário essas ações, porque aí nós vamos acostumando, nós vamos vivenciando dentro de hábitos salutares, dentro de hábitos superiores. Então é muito importante o nosso entendimento nessa questão para que vale a pena toda essa situação em nossa vida que é, repito, constante, é diária. Nós não podemos esquecer disso. Aí Emmanuel prossegue falando, assinalando-a no lar ou na vizinhança, em teu círculo de trabalho ou no santuário de tua fé, roga ao Senhor, através da oração, para que as tuas energias se refaçam. Porque esse movimento, essas ações, meus irmãos, isso desgasta. A gente tem que estar atento. A gente tem que querer. E com objetivo assertivo. A gente quer resolver essas questões. E isso a gente precisa buscar o apoio na oração. De modo que a trave te encontre o sentimento por bênção de luz. Exemplifica, que é o problema, né? A gente tem que estar preparado para resolver. Exemplificando a fraternidade e o entendimento, o sacrifício e o perdão. Então nós temos que estar preparados para isso. Por isso que eu apoio na oração. Estarmos atentos. Porque, gente, a nossa vida é isso, é para isso. Ela surge diariamente na nossa existência. Por isso que às vezes a gente quer ficar livre das situações, das pessoas, e a gente não consegue. Então é muito importante. A gente às vezes quer ficar livre de alguma coisa e entra em outra, que a circunstância é a mesma. Eu conheço pessoas, por exemplo, amigos, amigas, que, por exemplo, só para vocês entenderem, odeia o pai porque é alcoólatra. Aí casa o marido se torna alcoólatra. Então tem situações que a gente veio para resolver. Não adianta fugir deles. Então é muito importante a gente ter esse entendimento para que a gente veja sentido na vida e de que nada nos ocorre por acaso. E a gente tem que estar preparado, sim, para estar solucionando esses problemas que surgem, porque senão a gente passa, deixa passar, o tempo vem, a gente desencarna e tem que rever essas ações. Lembra que o passado nós estamos revivendo ele no presente? Então é isso. Todas essas fontes surgem principalmente lá no passado reencarnatório. E nós não podemos perder tempo, porque a gente aproveitar
solucionar. E isso vai com que a gente avance espiritualmente. Aí ele fala assim, ó: aconselha-te com piedade, com a piedade do Cristo, tanta vez revelada em nosso favor, e compadece-te daqueles que te assombram a alegria. Então lembra, aqueles que estão no nosso calcanhar, estão no nosso acompanhando a nossa existência sem nos trazer libertação, precisam ser resolvidas. Elas não vão deixar de existir enquanto nós não saldarmos as nossas dívidas. Ei-los que surgem a cada hora, olha aí, na pessoa do familiar que se nos agregou à rede consanguínea. Então, nosso familiar, a maioria deles são esse tipo de relações que a gente precisa ter. No companheiro de jornada, justaposto ao nosso clima, ambiente de trabalho, na escola, vizinhança. É isso aí, ó. Não tem como. No parente indireto, que as circunstâncias nos ofertaram ao templo doméstico. Então, são aqueles chamados agregados que compõem a nossa extensão familiar, que a gente chama de família estendida. Então, todos, não é à toa que nos encontramos juntos. No chefe humano chamado a orientar-nos o serviço, aí, ambiente de trabalho. No subordinado trazido à cooperação na obra que o Senhor nos pede realizar. Não tem escapatória. Se você for olhar, é onde nós convivemos ao longo da nossa vida. Alça a própria fé nas asas da boa vontade e ajuda-os quanto possas. Ajudar essas pessoas que nos trazem essa aversão conosco, de vez que antipatia superada é anexação de mais amor ao campo de nossa vida. Nós reencarnamos para conviver bem, para resolver o problema. Anexar mais amor. Para acontecer isso, eu tenho que virar a página da aversão, da antipatia. E só nós podemos fazer isso. Nós é que somos convidados, porque o problema surge. Não tem como a gente fugir, não. E ele finaliza assim, ó: e mais amor em nossa vida significa mais ampla extensão de nosso próprio espírito no rumo da luz eterna. Não tem outra maneira. Não tem como. Não tem como escapar. Podemos escapar, sim. Mas aí a gente perde toda a oportunidade de crescimento espiritual. E por que não adianta escapar? Porque ela vai surgir de novo, ele vai voltar. Lembra que o que nós estamos vivendo hoje é que já voltou em relação ao passado, porque nós não realizamos em vidas anteriores. Então esse círculo, ele continua. Por isso que na vida avançamos em alguns campos e estacionamos em outros. E a vida vai nos trazendo isso à medida que a gente vai reencarnando e vai trabalhando essas questões. Então vale a pena o sacrifício, vale a pena nos empenharmos, vale a pena nós crescermos espiritualmente por esforço próprio, a fim de valer a pena a nossa existência. Você vê que é uma lição simples de entendimento. Pode ser complicado na sua realização, não tenhamos dúvida. Que se fosse fácil a gente não estava aqui. Já estava alçando voos mais, graus evolutivos maiores. Mas é uma lição simples de entendimento. E que não tenhamos dúvida, está ao nosso alcance e depende somente de nós. Que Jesus nos ilumine e nos proteja hoje e sempre na sequência de nossas vidas. Convidamos a todos para a nossa oração, finalizando o nosso trabalho e dirigindo a nossa mente e a nossa oração em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância durante a semana. Elevemos o nosso pensamento
ao plano superior da vida. E queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos da vida, pela oportunidade de aqui estarmos estudando os teus ensinamentos na palavra amiga da espiritualidade, para clarear o nosso pensamento, a nossa mente e o nosso coração, Senhor, possa se voltar para as coisas boas da vida, que são esses ensinamentos, e que possamos nos esforçar a colocar em prática aquilo que temos aprendido. Que a tua luz e o teu amor possa ser dirigida a todos os irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância, a todos que sofrem, que todos possam ser visitados onde quer que estejam nesse momento, principalmente nos lares que nos acompanham, os lares que encaminharam seus nomes para tratamento. Que a tua paz, que o teu amor nos envolva a todos, que tenhamos uma sequência de semana de muito equilíbrio e quarta-feira que vem possamos trazer um novo estudo para a nossa apreciação. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, amigos. Finalizamos aí o nosso estudo e no final, como sempre, nós colocamos os nossos dados aí do nosso trabalho social, que é a cesta básica, o trabalho do enxovalzinho com as mães carentes, grávidas que estão prestes a ganhar seus bebês, e aqui os itens, né? Tanto da cesta básica como do enxoval. E aqui os dados que você precisa para continuar nos ajudando e pedindo ajuda para os companheiros, para os nossos amigos, para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Tá bom? Curta o nosso vídeo, dá sempre lá um joinha, é muito importante. Matheus vai colocar aí para vocês, para a gente finalizar o nosso trabalho. E vamos estar juntos sempre, trazendo aí toda semana, toda quarta-feira, mais um estudo para a nossa apreciação. Você viu que é um estudo rápido, não leva muito tempo, gente, para que a gente possa aproveitar esses momentos. E você vê que são lições para a nossa vida. É um estudo rápido, mas importantíssimo para a nossa vida. Então continuemos nesse trabalho, acompanhando o trabalho, fazendo a nossa parte. Que Jesus nos ilumine e nos proteja. E quarta-feira que vem traremos um novo estudo para a nossa apreciação. Um beijo e um abraço carinhoso a todos. Até lá. Tchau.